Olá, dia 7 de fevereiro de 2021. Aquele abraço para você que está aí aproveitando este domingo, este dia dedicado ao Senhor. Para nós, o domingo sempre é dia de festa, é Páscoa permanente. Por isso, aquele abraço muito carinhoso. Vem comigo porque está chegando para você o nosso Rezando a Palavra especial de domingo. E sou eu, Padre Fábio Eduardo, quem te faz companhia. Olá, meu querido irmão, estamos no quinto domingo do tempo comum. A liturgia de hoje apresenta para nós leituras que não podem ser lidas de maneira muito rápida para evitarmos interpretações equivocadas e, como a palavra de Deus é sempre uma palavra de vida e de esperança, para não termos a sensação, se não fizermos a meditação correta, de que essa palavra está apenas falando de dor e sofrimento. Muito pelo contrário. A primeira leitura, para você entender todas as leituras descritas, aqui embaixo você pode conferir, rezar, lê-las, ler cada uma e assim poderá aprofundar e mergulhar nessa palavra que, como eu sempre falo, de vida e salvação. Ora, meu querido irmão, minha amada irmã, a primeira leitura de hoje é um trecho do livro de Jó. O livro apresenta um grande murmúrio de um homem que passa por um grande sofrimento. O trecho, de maneira particular, que hoje nos é proclamado, nos apresenta Jó, enfermo, solitário, deprimido. E poderíamos dizer que três dimensões dessa dor se manifestam em Jó. A primeira delas é o fato de Jó olhar para a sua vida, para a sua história e perceber que tudo aquilo que ele tinha buscado e construído estava sendo perdido e levado. Jó começa a entrar num processo de profundo sofrimento. A segunda dimensão da história de Jó é que os seus familiares e os seus amigos o abandonam. E Jó então começa a se ver completamente solitário, completamente abandonado. E nessa experiência de abandono e de solidão, Jó então começa a se perguntar onde Deus está diante da dor e do sofrimento dele. De forma que o texto de hoje termina com Jó afirmando que a vida é muito breve, que tudo passará, que a vida é um sopro. E parece que o texto termina com uma mensagem negativa, mas não é. Entendamos, a primeira dimensão importante deste texto bíblico é lembrar, óbvio, a fragilidade humana e, ao mesmo tempo, aquilo que a vida pode nos trazer, que são dores e sofrimentos. Mas como nos colocarmos diante dessa dor e desse sofrimento? Porque neste texto bíblico está subentendido, uma vez que os amigos de Jó acreditavam e carregavam consigo a chamada teologia da retribuição. Ou seja, você faz algo, você tem uma fé, você serve numa linguagem nossa na igreja e Deus deve, de maneira obrigatória, te retribuir por aquilo que você faz. Assim, o texto bíblico quer deixar muito claro para nós que a nossa relação para com Deus não é uma relação que passa pela dimensão da retribuição. Deus não tem nenhuma obrigação para conosco. Toda a nossa vida que deve ser uma verdadeira entrega e doação nas mãos de Deus. Mas, como também o texto apresenta, e isso comecei a rezar com você, fala da grande dor de Jó. E o que o texto de Jó quer trazer para nós e quer nos ensinar? Para lembrar o seguinte, irmãos: mesmo na dor e no sofrimento, Deus nos acompanha, Deus está conosco e não é Deus que envia dor e nem tampouco quer que a gente sofra. Deus, na verdade, caminha conosco para que, diante dessas dores, a gente possa carregar, mesmo, volto a afirmar, mesmo sofrendo por demais, carregar um fio de esperança e saber que Deus, em um determinado momento, nos resgatará. Por isso é necessário que perseveremos e que a nossa dor, esta não será eterna.
Para melhor compreender aquilo que o Antigo Testamento já nos apresentava e já nos dizia, o Evangelho de hoje completa de maneira perfeita, através da pessoa de Jesus, aquilo que Deus sempre sonhou, desejou e continua a oferecer para todos nós. Nos apresenta Jesus, lembrando sempre que é um dia de sábado, o dia sagrado para a tradição judaica, e lembrando que já nos evangelhos que nós proclamamos nos últimos dias, inclusive na semana passada, em dia de sábado, Jesus está ali na sinagoga e o mal se manifesta. Hoje Jesus vai até a casa, levando consigo alguns dos seus discípulos, e vai à casa, que é um lugar da intimidade, um lugar de pessoas muito próximas. E vai à casa de quem? Fala que vai à casa da sogra de Pedro, pois ela estava enferma, com uma grande febre. O texto apresenta algo bonito. Fala que Jesus ali se aproximou, tocou, segurou na mão daquela mulher, colocou-a de pé e rapidamente aquela mulher ficou transformada, curada, melhor dizendo. Ora, querido irmão, que coisa bela, porque o texto quer lembrar para nós aquilo que Deus realiza por meio da sua igreja e que deve realizar por meio de todos nós. O Senhor quer sempre nos curar. O Senhor sempre nos oferece a sua mão. O Senhor sempre nos toca. E se a gente for observar de maneira muito sutil, neste relato da cura da sogra de Pedro, há um quê da espiritualidade, da mística, do significado batismal. Pois a pessoa sem a presença de Deus, sem pertencer a Deus, todos nós nos colocamos enfermos, prostrados, febris. Porém, quando o Senhor nos toca, quando deixamos ser tocados por Ele, o Senhor será sempre aquela mão que nos ergue. E é bonito porque fala que Jesus colocou aquela mulher de pé. Porque Deus não quer ninguém caído. Deus não quer que os seus filhos fiquem prostrados. Deus quer que a gente fique de pé para que nós mesmos construamos a nossa história, porque o discípulo só é discípulo quando está de pé, quando caminha e quando serve, pois esta é a segunda parte da cura da sogra de Pedro. Fala que logo após ter sido curada, aquela mulher se colocou a serviço. E está para nós vários ensinamentos. O primeiro é este, que Jesus, ao nos curar, nos colocar de pé, espera que a gente sirva, ao mesmo tempo que assim deveria ser a atitude de todos os cristãos que encontraram com o Senhor, se tornam permanentemente servos. A segunda parte deste evangelho fala que Jesus, depois daquilo, viu ali tinha uma grande multidão e que essa multidão ia atrás de Jesus e que quantos foram curados, foram transformados e quantos endemoniados Jesus disse para se calar. Quando nós pensamos, queridos, olhando para o nosso país, quantas pessoas sofridas, os mais de 14 milhões de desempregados, quantas pessoas, quando a gente pensa diante dessa pandemia, vítimas da enfermidade, vítimas do abandono, vítimas da violência, vítimas do homicídio, do feminicídio, quantas crianças que sofrem. Digo para vocês que são pessoas assim como Jó, sofridas ou como aquela multidão. Ou talvez até você que reza aqui comigo. E a palavra de hoje quer dizer que o Senhor Deus pode e quer nos curar, quer nos oferecer uma nova vida, mas para isso é preciso que nós, discípulos, que afirmamos ter uma fé e que temos o mínimo de condições de ajudar, sejamos a mão de Deus, sejamos a voz de Deus para devolver vida e esperança para tantas pessoas. E a última parte do Evangelho fala de que os discípulos, quando Jesus saiu para orar, foram atrás dele. E aí nós temos dois últimos ensinamentos nesse Evangelho. É que Jesus é um homem de oração. Assim deve ser todos aqueles que encontram com o Senhor. Além de servir, além de ir ao encontro dos que necessitam, deve estar em permanente e profunda intimidade com Deus. E ao mesmo tempo, Jesus não deve ser pensado como uma propriedade de um grupo específico. Jesus, como o permanente missionário, nos convida a entender que também somos
e por isso ele deve ser levado a todos os cantos e a todas as pessoas. E para terminar a segunda leitura, que é um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, conforme a gente vem rezando já alguns domingos, Paulo hoje vem lembrar que o que ele faz é tudo por conta do Evangelho. Tudo que ele recebe, tudo que ele oferece é por conta do Evangelho. Por isso, ai dele se abandonar esta dimensão do serviço evangélico, do anúncio da palavra de Jesus. E penso que aqui está o último e grande ensinamento para todos nós. Não devemos nos cansar de evangelizar. E tudo que nós somos e temos é por conta desse Evangelho. E que tudo seja feito de forma generosa e gratuita, assim como Deus é para conosco. Obrigado a você que está aqui. Desejo um domingo excelente na presença do Senhor, para que Ele, ao nos tocar, ao sustentar a nossa mão, nos ponha de pé para bem servir. Paz e bem para você e até amanhã, se Deus quiser.